Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esta aula. Hoje nós vamos ver aqui a instalação do Python no Linux. Muito provavelmente o seu Linux já tem uma versão do Python instalada. Eu vou fazer a instalação ou a atualização do Python da versão 3.10 e eu utilizo o Linux Pop! OS, a versão 22.04 LTS. O Pop! OS ele é uma distribuição com base no Debian e no Ubuntu, então no Ubuntu na versão 22.04 LTS. LTS significa que é o suporte de longo prazo. Então, quando você estiver instalando um software que ele tem as versões recentes e as versões que são LTS, prefira sempre utilizar a LTS. Então, vamos lá ver como que fazemos essa instalação ou atualização no Pop! OS, que também é válido para as distribuições que são baseadas no Ubuntu. Vamos lá, então. Primeiramente, vamos acessar o site do python.org, o site oficial do Python. Então, vamos procurar aqui como Python no navegador e o primeiro que aparece aqui já é o site oficial do Python. Então, python.org. Sempre utilize, sempre baixe os seus aplicativos dos sites oficiais. Se eu clicar aqui em download, vou passando já o mouse aqui em download, ele já vai mostrar para mim para baixar o Python 3.10.6, se for o caso, né? Então, os arquivos fonte, e aqui nós temos para os outros sistemas operacionais, para o Windows, para o macOS e outras plataformas. Aqui também, se você clicar aqui, tem o Linux e Unix, então tem todas as informações e todas as versões estáveis, então sempre procure utilizar as versões estáveis. Aqui são as versões que estão sendo as mais atuais, mas ainda não estão estáveis, né? Então você pode fazer o download por aqui, fazer as instalações, mas nós vamos fazer por meio do terminal, né? Por linha de comando. Um outro site que é muito útil é a comunidade, então python.org.br. Vamos procurar aqui. Então, a comunidade do Python Brasil. E neste site você tem os menus aqui, então as empresas, os projetos brasileiros, e nesse menu aqui, que é muito interessante, tem uma introdução, qual a linguagem do Python, download do Python, ele vai remeter para o site do python.org, e aqui que eu quero chegar, instalação Linux, instalação Mac, instalação Windows. Então vamos ver aqui, instalação Linux. Nós vamos fazer um pouquinho diferente, mas ele fala se você, verifique se você já tem o Python instalado. Então, como eu falei, muito provavelmente você já possui alguma versão instalada. Aqui o ItPython, ele vai trazer para você onde, né, o caminho onde está instalado o Python 2 e o ItPython 3, se é o Python 3 que você está procurando. Se ele vai retornar o caminho, ou então se não tem nenhuma versão do Python instalada no seu sistema operacional. E aí aqui ele também traz informações para utilizar o apt ou apt-get, se for distribuição baseada no Debian, no Ubuntu, e o Yum, se for o Red Hat ou CentOS. Aqui ele traz algumas informações, como que você faz para instalar, mas nós vamos fazer uma atualização antes de fazer qualquer instalação. Nós vamos atualizar os pacotes para não ter conflito nessas instalações.
Uma outra coisa que ele traz aqui também, então ele traz como fazer a instalação, ele traz aqui para instalar o pip. Pip é o gerenciador de pacotes do Python. Nós não vamos fazer isso no momento. E outra coisa que ele traz aqui também é ferramentas. Então, quais as ferramentas que são utilizadas ou podem ser utilizadas para desenvolver aqui no Python? Então, tem o Atom, o Visual Studio Code, que nós vamos fazer a instalação do Visual Studio Code. E tem também, aí você dá uma explorada, tem também aqui o PyCharm Community, que é o que nós vamos fazer a instalação também. Ok? Então, primeira coisa, você pode ir na loja do seu aplicativo, aí, a loja do seu sistema operacional, a minha é o PopShop. Eu vou ver se tem alguma coisa, alguma atualização. Veja, já está tudo atualizado. Se tivesse, ele traria uma informação aqui, o número, né, de quantas atualizações teria que ser, precisaria ser atualizado. Então, vou abrir o terminal, vou aumentar o tamanho da fonte. Primeira coisa que nós vamos fazer para saber se o Python está instalado, nós podemos digitar Python --version. Ele fala para mim que não tenho com esse comando instalado, né? Porque esse daí vai trazer a versão 2. Ele está falando se eu não quis dizer, se eu quero saber se eu tenho o Python 3, né? Então vamos lá, Python 3 --version. Uma coisa, se você tiver o Python 2 instalado no seu sistema operacional, ele vai aparecer aqui, não vai aparecer essa mensagem, mas ele vai aparecer aqui a versão do Python que você tem instalado. Então, digitei Python 3 --version, ele fala para mim que eu tenho Python 3.10.4 e se eu quiser instalar uma versão mais atual, né, ou se tem alguma versão mais atual, ele vai fazer para mim, aqui a gente vai ver a instalação e ele então faz uma outra instalação para mim, tá? Para saber, vou limpar aqui, para saber quais são as versões do Python que você tem instalado, nós vamos utilizar o comando which, igual nós temos aqui a sugestão no python.org. Vamos aqui, instalação do Linux. Então ele fala aqui, ó, which Python 3, e ele vai trazer o caminho. Então, vamos lá, which, se você tiver o Python 2, eu vou fazer o which Python. Ele vai falar para mim aqui, ele não trouxe nenhuma informação, porque eu não tenho o Python 2. Tecla da seta para cima no teclado aqui, né? Pressionei a tecla para trazer o último comando que eu fiz, só vou acrescentar o 3 aqui. E aí ele fala para mim, olha, você tem o Python instalado no SRBin. Então vamos abrir o cd/usr/bin, vou navegar até esse diretório e vou dar um ls ou ls, só que tem muita coisa instalada, né? Tem muita coisa dentro desse diretório. Então eu vou fazer, percebe que temos bastante coisa aqui, ó, tá? Então eu estou procurando pelo Python, né? Vou limpar aqui a tela. Então vou fazer um ls Python asterisco para trazer tudo que tem com Python. Então veja que eu tenho a instalação do Python 3.10, a instalação do Python 3.9, ok? Então são essas as instalações que eu tenho aqui no meu computador. Eu vou agora então fazer a instalação. Eu vou sair desse diretório aqui, então cd til, aí ele voltou para a raiz para mim. Vou ver aqui onde eu estou, o local, né? Então, eu estou no home, SIDA. Não teria problema continuar lá no diretório, na pasta, no SRBin, ok? Vou limpar aqui. E
E como eu falei, antes da gente fazer a instalação, vamos atualizar os pacotes. Então, vou fazer um sudo para entrar como administrador. Pode ser apt ou apt-get, como eu estou aqui numa distribuição com base no Ubuntu, então você precisa ver de acordo com a sua distribuição. Então, sudo apt update. Vou fazer 2 comandos em uma única linha. Então, 2e comercial e sudo apt upgrade. E vou colocar um -y, que é para ele não ficar perguntando se... trazendo aqueles diálogos para você teclar sim ou não, ok? Então, ele vai pedir para eu entrar com a minha senha de root do administrador, né? E aí ele está fazendo as atualizações. É importante que você faça isso para não ter depois nenhum problema com os pacotes, os versionamentos do pacote, tá? Então, ele já fez aqui para mim algumas atualizações. Vou limpar aqui o meu terminal e agora sim, então nós vamos fazer a instalação do Python 3. Vamos digitar aqui no nosso terminal, né? Vou colocar para ele fazer a instalação. Então, vamos fazer a instalação do Python 3. Se você precisar fazer a instalação de outra versão, então é só colocar qual é a versão. Então, sudo apt ou apt-get install. Vou colocar aqui Python 3. Ele vai ler aqui para mim, falando que já tenho a versão mais recente e que esses pacotes aqui foram instalados automaticamente, né? Então, aí vai depender de como está o seu sistema operacional. Mas o mais importante para mim aqui é que ele fala que eu já tenho a versão mais recente, a 3.10.4-0 do Ubuntu. Se você não tiver ou se ele precisar fazer alguma atualização, então ele vai fazer e vai mostrar para você nessa tela aqui. Vou limpar a tela. E agora nós vamos então ver se o meu Python está instalado aqui, né? Como que eu vou entrar aqui no terminal do Python, aqui no Python interativo. Então é só eu digitar Python 3. Se você tiver o Python 2 e quiser entrar no Python 2, digita Python. O Python 2 é só se você estiver já trabalhando com algum sistema que está utilizando o Python 2. Então, quando eu digito Python 3, ele entra aqui no terminal do Python para mim, no shell, no terminal do próprio Python, do Python interativo. E por aqui eu consigo já fazer algumas coisas, alguns comandos em Python. Não se preocupe neste momento, que é só para ver se ele está funcionando. Então, por exemplo, nós podemos fazer 6 mais 5, aperto o Enter e ele vai trazer aqui para mim no console, né? Ele vai trazer o resultado dessa operação. Eu posso também pedir para ele escrever alguma coisa na tela e para isso a gente vai usar a função print e não se preocupe, como eu falei, nesse momento é só para a gente ver se está funcionando mesmo. Print hello world. O famoso hello world. Então, vou dar um Enter e ele vai escrever na tela, print, escreva na tela, dê a saída na tela do texto que está aqui dentro desses parênteses. E como é um texto, eu preciso colocar entre aspas, ok? Para eu sair deste terminal, ou para eu sair do Python e voltar para o meu terminal, eu posso chamar a função exit, abre e fecha parênteses, aí teclo Enter, ou também você pode pressionar Ctrl D e ele já sai desse terminal.
Tudo bem? Então, aqui nós só vimos a instalação do Python. Por exemplo, eu tenho o Python 3.9 e o 3.10. Se eu quiser entrar no Python 3.9, eu vou colocar Python 3.9 e ele traz para mim aqui, olha, estou no terminal, né, ou no prompt, no interativo aqui do Python. Então, se você tem uma outra versão e precisar acessar essa outra versão, é só você escrever Python e o número da versão. A mesma coisa, ele vai funcionar aqui igual eu demonstrei anteriormente. E aqui para eu sair, então vou usar o exit. Também saiu daqui. Ok? Então, muito obrigada e te vejo na próxima aula.